Fala pessoal, então hoje vamos ter um vídeo sobre acesso venoso central, beleza? No finalzinho vamos ter alguns checklists e durante a videoaula vamos ter alguns vídeos demonstrando o procedimento de cada acesso venoso central. Inicialmente vamos ver alguns tópicos que vão ser abordados na aula. Inicialmente a gente vai ver a definição de acesso venoso central, vamos ver um pouco sobre paramentações e materiais necessários também, as indicações e contraindicações do acesso venoso central, vamos ver sobre a técnica de Seldinger, que basicamente define o acesso venoso central. A única diferença é que, dependendo do local, vai ter algumas especificidades diferentes. Então vamos ver os locais anatômicos necessários da via jugular interna, da via subclávia e da via femoral. Em relação à definição de acesso venoso central, basicamente é definido como a colocação de um catéter com a sua extremidade posicionada na via cava superior ou no ato direito, beleza? Agora, vendo um pouco sobre materiais e paramentação, a gente vai ver um pouco sobre os materiais. Os materiais necessários são material de antisepsia, gás clorexidine ou polvidine, também material para anestesia, agulha de 22 e 28, lidocaína 2% sem vasoconstritor e seringa de 10 ml. Também material de sutura para fixar o catéter, ou seja, fio de nylon, porta-agulha, tesoura, pinça com dente, também kit catéter e lâmina de bisturi. Além disso, a paramentação são necessárias luvas estéreis, gorro, máscara, avental estéreo e campos estéreos, para fazer o local de punção ali. Isso. Agora, as indicações e as contraindicações. Então, nas indicações. Uma das indicações é a incapacidade de ter um acesso venoso periférico. Outra é incompatibilidade com as infunções necessárias com o acesso venoso periférico, ou seja, a necessidade de administrar de forma contínua ou de forma intermitente, por um longo prazo, em quimioterápicos ou nutrição parenteral, que é mais indicado fazer o acesso venoso central, que não combina muito com o acesso venoso periférico, beleza? Tá, também outra indicação é a monitorização hemodinâmica, que é a medição da pressão venosa central e de parâmetros cardíacos pelo catéter da artéria pulmonar. Além disso, também pode ser indicação terapias extracorpóreas que demandam um fluxo grande, como a hemodiálise e a plasmaferese. Além disso, também é indicado o uso de acesso venoso central para a colocação de dispositivos como filtros de veia cava, catéteres arteriais pulmonares e marca-passos ou desfibriladores. Agora, nas contraindicações, não tem nenhuma contraindicação absoluta para o uso de acesso venoso central, mas tem algumas contraindicações relativas que são mais prevalentes, como a infecção do sítio de punção. Se o sítio de punção está infectado, você não pode fazer acesso venoso central. Trombose da veia-alvo. Coagulopatia e trombocitopenia também são contraindicações, mesmo que não tenha um sangramento muito importante, normalmente na maioria dos procedimentos. Além disso, também a presença de outros dispositivos intravasculares no local da punção também é considerada uma contraindicação, beleza? Agora vamos ver um pouco sobre a técnica de Seldinger, beleza? Vamos começar com a definição. A técnica de Seldinger basicamente é um procedimento minimamente invasivo, feito para conseguir acesso seguro aos vasos sanguíneos e também a outros órgãos com cavidades. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como é feita a técnica de Seldinger, mas antes a gente vai tomar algumas medidas que têm que ser feitas antes para fazer o acesso venoso central, beleza? Primeiramente, vamos fazer isso, que é basicamente a paramentação, a separação dos materiais, beleza? E aqui, nessa parte do texto aqui, realmente é a técnica de Seldinger em si, tá? Então eu vou avisar quando começar a técnica de Seldinger, mas inicialmente, para fazer o acesso venoso central, você tem que posicionar o paciente em decúbito dorsal. Isso daqui varia bastante, né? Dependendo do sítio de punção, se for na jugular é de um jeito, se for na subclávia é de outro jeito, se for na femoral é de outro jeito. Beleza? Você faz a paramentação cirúrgica, coloca a touca, o gorro, as luvas, faz lavagem e a escovação cirúrgica das mãos, faz a asepsia extensa do local de punção, se for na jugular, faz a asepsia bem feita na jugular, ou na femoral, ou na subclávia, beleza? Coloca os campos cirúrgicos estéreis para proteger a área do procedimento e localizar a veia de acordo com as referências anatômicas do sítio de punção. Então, no final do checklist vai ter o checklist inteiro, que daí vai especificar cada referência anatômica, tanto da jugular, da subclávia, da femoral, beleza? Inicialmente também, você faz o anestésico, né, o botão anestésico, local com xilocaína 2%, beleza? Então, agora que em si começa a técnica de Seldinger, beleza? Então, você inicialmente faz a punção com agulha calibrosa, normalmente ele está conectado a uma seringa, né? Aqui, ó, na imagem 1 a gente pode ver, aqui a veia em vermelho e a agulha conjunto com a seringa, beleza? Quando você atinge a veia, tem retorno de sangue, né, ali no abocate, né, na agulha, né? E daí, dessa forma, é retirada. Quando tiver refluxo de sangue, mantém a posição da agulha, né, mantém a agulha no mesmo lugar e desconectar a seringa. A partir disso, você coloca o fio guia por volta de 20 centímetros na agulha, no abocate, ou gelco, né, como quiserem chamar. O fio guia ele deve passar sem resistência para que não dobre ou deforme, né? Daí, se tiver resistência, pode também causar lesão vascular. Beleza? Então, ó, você vai colocar agulha com seringa na veia, você vai indo até ter retorno, até ter refluxo de sangue. Quando tiver refluxo de sangue, você tira a seringa e coloca o fio guia. Agora você vai retirar essa agulha, né? Esse abocate que sobrou, né? Então, ó, você faz uma pressão para segurar o fio guia e, a partir disso, você retira a agulha, né? E mantém o fio guia no local da punção ali. A partir disso, você usa o dilatador, coloca o dilatador em movimentos circulares para não causar danos na derme ali, na epiderme. Na epiderme, né? Então, ó, você colocou o dilatador e retira o dilatador.
O dilatador ele vai aumentar, né? Como o nome já diz, ele vai dilatar ali o sítio de punção. Na hora de retirar o dilatador também é interessante colocar uma gaze ali, né? Pra evitar o sangramento excessivo, né? Porque é sempre interessante manter um procedimento limpo, né? Beleza? Nessa que você tira o dilatador, você introduz o catéter definitivo com cuidado em movimentos circulares também. Você coloca o catéter, nessa você introduz o fio guia até a outra extremidade do catéter, para você conseguir, ó, você coloca o catéter aqui no fio guia, você espera o fio guia chegar do outro lado do catéter, segura o catéter para você não fazer para você não perder o fio guia na veia ali, né? Para você não projetar o fio guia para dentro, né? Beleza, daí nessa que você colocou o catéter, você retira o fio guia e fixa o catéter. Então, basicamente, é isso a técnica de Seldinger. O acesso venoso central é basicamente isso, só que a partir de agora a gente vai ver vídeo, a gente vai repetir com sítios de punção diferentes, a gente vai ver como é feito na veia jugular interna, como é feito na subclave e como é feito na femoral, beleza? Continuando, agora vamos ver os locais específicos, né? O sítio de punções diferentes, né? Veia jugular interna, esse sítio de punção, tem algumas especificidades, tá? Então, galera, na veia jugular interna, ela é mais indicada a ser feita à direita, porque na veia jugular interna esquerda, tem mais chance de ter pneumotórax, hemotórax, quilotórax, porque nessa base, nesse lado esquerdo, o ápice do pulmão ele é mais alto, beleza? Então é mais preferível ser feita à direita. A posição do paciente deverá ser decúbito dorsal horizontal. A cabeça tem que estar para baixo de 15 a 30 graus, que basicamente essa é a posição de Trendelenburg, que é bem importante, galera. Fala na prova prática isso. Posição de Trendelenburg, perguntei hoje pro professor, ele falou que tinha que fazer. E beleza, se lembrar disso, porque basicamente nessa posição de Trendelenburg permite um retorno venoso melhor, que vai dilatar mais a veia jugular interna e também a subclave, que a gente vai ver depois, vai dilatar mais a veia, que vai facilitar o acesso, né, a punção, né, vai ficar mais fácil. A cabeça tem que estar levemente estendida e rodada para o lado oposto da punção, ou seja, você vai puncionar lá direito, a cabeça rodada para o lado esquerdo, beleza? Como aqui na imagem. O local de referência para você funcionar a veia jugular interna é o triângulo de Sedilot, que basicamente ela é formada na sua base desse triângulo, a gente tem a clavícula, nas laterais a gente tem os músculos externo-cledomastóide, que basicamente é o músculo externo-cledomastóide external, que está aqui no externo, e o músculo externo-cledomastóide clavicular, beleza? Então, ele faz a punção no ápice desse triângulo, aqui ó, no ápice do triângulo, numa angulação de 30 a 45 graus, com o plano da pele, e em direção ao mamilo ipsilateral, ok? Então, agora a gente vai ver um videozinho que vai facilitar, né, pra gente conseguir ficar mais lúdico, beleza? Então aqui a gente consegue ver também o triângulo de Sedilot, aqui mais menorzinho, né, mas dá pra ver também, aqui ó, base do triângulo clavícula, externo-cledomastóide external, externo-cledomastóide clavicular, formando o triângulo de Sedilot, beleza? Agora a gente vai retirar esses músculos, né, e a clavícula vai manter, pra gente conseguir ver a veia por baixo desses músculos, beleza? Então aqui a gente consegue ver uma vista mais lateral, aqui o triângulo de Sedilot, vamos ver... Então, aqui a gente consegue ver as veias, bem ali. E daí é ali que a gente espera, né, fazer a punção, beleza? Pessoal, agora a gente vai ver um vídeo explicando, mostrando o procedimento em si da punção do acesso venoso central na jugular interna. Mas a gente também vai mostrar um pouco dos materiais necessários para a gente se familiarizar mais com os materiais, né? Então esse vídeo vai ficar muito longo, mas vamos lá, vale a pena. Temos a seringa, que será utilizada. Temos um fio guia, que vai ser introduzido pelo orifício da agulha, que vai ser demonstrado, está em róseo. O cateter, propriamente dito. Um dilatador, que está em azul lá em cima. E a agulha na cor rósea. Uma lâmina de bisturi, se eventualmente você precisar abrir um pouco a pele na hora que vai usar o dilatador. Agora um pouco sobre o posicionamento da paciente. Então o paciente vai estar em Trendelenburg, 15 graus, cabeça voltada para o lado esquerdo, vamos funcionar o lado direito. Se delimita o triângulo formado pelo ramo external do esternocleidomastóide e o ramo clavicular, como os meus dedos aí estão demonstrando. Você vai entrar na transição desse triângulo do ápice com o terço médio. E aí, eu estou palpando a carótida, depois a jugular fica lateral à artéria carótida. Eu vou entrar na transição do ápice do triângulo com o terço médio, 30 graus de angulação em direção ao mamilo ipsilateral. Neste momento eu faço anestesia local, com xilocaína ou lidocaína, né, 2%, mesma coisa, sem vasoconstrictor, e muitas vezes eu já tento puncionar a veia que estou pretendendo realizar a punção, no caso a jugular interna. Às vezes consigo, às vezes não. Feita a anestesia, agora nós vamos funcionar a veia jugular, 30 graus em direção ao mamilo ipsilateral, a região está anestesiada, foi feita a antisepsia, consegui funcionar. Agora eu retiro a seringa, coloco o dedo para diminuir a entrada de ar pelo orifício e agora eu vou introduzir o fio guia. O fio guia com sua ponta maleável, né? Recuo um pouco, esse fio guia tem marcação a cada 10 centímetros, coloquei e deve haver progressão sem nenhuma resistência, ou discreta resistência. O fio guia chegou ao final, retiro a parte que o fio guia estava envolvida e retiro a agulha. Agora eu vou colocar um dilatador pelo fio guia. Esse dilatador será introduzido somente uma vez, com o objetivo de facilitar a passagem do cateter na região. Passei o dilatador, ok, uma única vez. Ao retirar o dilatador, vou comprimir, pois sangra um pouco, sim. Lembrar que é importante, é imprescindível que o coagulograma desse paciente esteja normal. É uma contraindicação, isso na minha aula eu falo. E agora, colocar o cateter, coloco pelo fio guia, até o fio guia se exteriorizar pelo orifício de saída do cateter. E aí eu vou poder segurar, tracionar o fio guia e introduzir o cateter de forma segura. Ok, fio guia saindo do outro lado, seguro o fio guia e introduzo o cateter até o final. Qual a localização adequada, ideal, entre o tronco venoso braquicefálico e o átrio direito? Tá bem, tá? Uma localização muito boa. Fixação com fio de nylon 3 zeros. Acoplei, se acopla. Então, basicamente, agora é feita a fixação e é isso.
Então, pessoal, só para confirmar, daí faz o raio-x, para confirmar se o procedimento teve sucesso, né? Aqui a gente pode ver o catéter, aqui no raio-x, daí, a partir de todo o procedimento, é interessante fazer o raio-x para ter essa confirmação. Daí, só para confirmar aqui, a posição de Trendelenburg, palavra difícil de falar. Daí o paciente vai ficar decúbito dorsal, 15 a 30 graus, com os pés mais elevados que a cabeça. Então, pessoal, agora a gente vamos falar da via subclávia, desse sítio de punção. Então, a via subclávia ela é mais cômoda para o paciente, né? Porque nesse caso, na jugular, tipo, é bem mais incômodo, até principalmente em criança, fazer essa punção jugular aqui, e num local que tem bastante movimentação, né, no pescoço. Aqui a subclávia ela acaba sendo algo mais cômodo pro paciente, né, que é um local que se movimenta menos até, né, isso. Tem uma taxa de sucesso de 95%, tem uma menor taxa de infecção e de trombose, mas também tem mais risco de pneumotórax, hemotórax, quilotórax e complicações hemorrágicas. Na subclávia a gente pode ter duas maneiras de fazer essa punção, né? Ou infraclavicular ou supraclavicular. Mas como a infraclavicular é muito mais comentada, nas minhas aulas da faculdade também a gente só abordou a infraclavicular, a supraclavicular não é tão comentada. Então agora a gente vai só falar da infra. Agora na infraclavicular a gente pode ter as referências de duas maneiras diferentes. Beleza? Ó, uma forma que a gente pode fazer é a clavícula e no ponto médio da clavícula aqui, ó, o ponto médio da clavícula e 2 centímetros laterais e 2 centímetros para baixo, fazer a punção nesse local, ó, ponto médio da clavícula, 2 centímetros laterais, 2 centímetros para baixo e funcionar nesse local, a partir dessas referências, né? Daí sempre orientando a agulha em direção à fúrcula external, beleza? A gente pode fazer dessa maneira, né, que tá na referência que eu peguei, tava assim, mas na faculdade meus professores deram outra referência, outros parâmetros, né, de localização anatômica, né, que seria terço proximal, terço distal. Na minha aula da faculdade com os professores, a gente teve como orientação de localizar o terço distal da clavícula, daí de 1 a 2 centímetros abaixo do terço distal, fazer a punção e em direção à fúrcula external, beleza? Beleza, e sempre margeando a face posterior da clavícula. Ou seja, tipo, a gente vai poder ver um vídeo, né? A gente vai ver o vídeo daqui a pouco, que a gente vai poder ver que ele vai inserir a agulha e eles tentam sentir a margem inferior ou posterior da clavícula para poder ter certeza que não vai ter algum pneumotórax, né? Que não vai alcançar o pulmão e também ter como uma referência ali, né? Agora a gente vai ver um vídeo. Agora fica muito simples. Mas é importante ter essa noção. Veja que a subclávia também poderia ser puncionada pela região supraclavicular, mas a técnica mais adotada, essa é a punção mais fácil, porém tem mais complicações, é a infraclavicular. Você divide a clavícula em 3 terços, no terço médio, em direção à fúrcula external, você vai tentar puncionar, raspando aqui, vou tirar a musculatura aqui da frente, você vai raspando aqui na borda inferior da clavícula. Borda inferior da clavícula, a artéria vai estar posteriormente, proporção que você se localiza mais lateral, a chance de lesão arterial é maior, então tenta no terço médio, o médio proximal, você vai conseguir puncionar a veia subclávia. Mesmos cuidados da veia jugular, paciente em Trendelenburg, 15 graus, também pescoço virado para o outro lado, apesar de na subclávia isso não mudar muito, a posição do pescoço, ok? Daí só continuando, que ele vai mostrar o procedimento em si mesmo. Daí vai ser a técnica de Seldinger. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não demorar tanto tempo, porque basicamente a gente já viu a técnica de Seldinger várias vezes, só que agora tem os locais diferentes, que agora é subclávia. Então, lembrei agora que os vídeos eu vou botar tudo na referência. Eu vou colocar o link dos vídeos completos, né, que a gente colocou aqui. E daí é isso. Em direção à fúrcula external. E vai aspirando. Já foi mostrado no vídeo da anatomia, a localização da veia subclávia, você vai aspirando até que você consegue funcionar. Essa técnica está implicada em várias complicações, como pneumotórax. Então, o fluxo de sangue não é um retorno em jato, que seria uma punção arterial correspondente, provavelmente está na veia. Abre-se, neste caso aí, a porta lateral e introduz-se o fio guia, técnica de Seldinger. Introduzindo o fio guia, veja a ampliação, introduz o fio guia. O fio guia tem uma marcação a cada 10 centímetros, para que você tenha noção de quanto já introduziu. Introduz-se até o final, o fio guia. Retira-se o material que o fio guia fica dentro dele, né, que contém o fio guia. E agora eu vou retirar a agulha. Você não vai retirar a seringa como na outra punção, no outro vídeo da punção de jugular interna direita. Agora, introdução do dilatador. Deve ser colocado somente uma vez esse dilatador. Faço contratração na pele. Introdução do dilatador. Uma vez introduzido, retira-se e comprime-se na região, tentando evitar maior sangramento. E agora, coloca-se o cateter. Esse cateter é colocado até que o fio guia saia pelo orifício do cateter, do outro lado. E aí puxa-se o fio guia e introduz-se o cateter. Lembrando que esses pacientes têm que ter um coagulograma em níveis normais, dosagem de plaquetas normais também. Isso pode ser uma contraindicação absoluta ou relativa, dependendo dos níveis. Isso é dado na aula, aqui é só uma demonstração do procedimento. Saiu o fio guia, do outro lado. Então agora segura-se o fio guia e introduz-se o cateter, ou intracate. Essa é a técnica de Seldinger para a punção de veia subclávia direita. Localização ideal entre o tronco venoso braquicefálico e o átrio. Retira-se o fio guia, conecta-se ao sistema, ao equipo, com a solução que você deseja infundir, seja ringue lactato, soro fisiológico, etc. E com fio de nylon, número 3 zeros, ou 4 zeros, neste caso aí 3 zeros. Feita a fixação, outro lado.
Após fixação e teste do refluxo, deve ser realizada uma radiografia do tórax, que neste caso demonstra localização correta. Muito obrigado. Voltando um pouco aqui, esqueci de comentar que na subclávia também é interessante a gente fazer a posição de Trendelenburg, tá? Porque também vai permitir esse retorno venoso melhor, que vai dilatar a subclávia e vai facilitar a punção, beleza? Agora continuando com a veia femoral, o sítio de punção na veia femoral. Ela deve ser considerada uma via de exceção, porque tem muita taxa de infecção e também de trombose venosa profunda. Essa alta taxa de infecção está relacionada a que é uma região que está bem perto, né, da região genital, da região anal também, está mais sujeita a uma infecção, né. A principal indicação é para pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, e ela pode ser realizada até durante uma reanimação cardiopulmonar, que não é o caso da subclávia e da jugular, né, que daí dificulta bastante, né, a movimentação da reanimação cardiopulmonar junto com o acesso jugular ou subclávia, né, aqui a femoral demonstra uma indicação maior, né. Então, em relação aos marcos anatômicos, né, as referências anatômicas, então, basicamente, se palpa o ligamento inguinal, daí logo abaixo vai ter o nave, que é o nervo, artéria e veia, 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal, a artéria femoral, checa-se o pulso femoral, daí 1 centímetro medialmente vai estar a veia femoral. Para a punção da veia femoral tem que ser realizada a limpeza da pele de toda a superfície anterior e medial da coxa até o ligamento inguinal. O paciente ele tem que estar em decúbito dorsal e a perna, para facilitar a punção, pode ser rotacionada externamente por aproximadamente 15 graus para expor esse triângulo femoral, né, e facilitar a punção. É indicado introduzir a agulha em um ângulo de 20 a 30 graus com a pele e cerca de 1 a 2 centímetros, né, que a artéria ela vai estar aqui de 1 a 2 centímetros do ligamento inguinal, né. E também sempre fazer a punção puxando o êmbolo, né, para ter uma pressão negativa, e a veia femoral normalmente ela tá 2 a 4 centímetros abaixo da pele, beleza? Então, agora, nesse caso, a posição de Trendelenburg não é tão indicada, né, eu conversei com o meu professor no final da aula, e ele falou que mais para subclávia e mais para jugular é mais feito Trendelenburg, né? E daí na femoral pode até dificultar, né, nesse sentido, porque, não sei se chega a dificultar, né, mas teve um comentário do professor que não seria extremamente necessário, né, fazer a posição de Trendelenburg no acesso femoral. Agora vamos para um vídeo, tá? Então, aqui o vídeo, a gente pode perceber que ele já rotacionou a perna do paciente a 15 graus externamente para expor o triângulo. Ele já realizou a limpeza, né, a limpeza extensa, né, da região anterior e medial da coxa. Aqui já foi realizado a colocação dos campos, né, já realizou a anestesia, já se paramentou, né, todos os procedimentos antes. Daí agora vai fazer a punção, né. Então eu vou ir narrando, né, o que está sendo feito. Aqui ele comenta de um ângulo de 45 graus, né, que tem uma divergência, né, mas acho que de 30 graus a 45 graus ali é interessante, né. Daí vai realizando a punção, fazendo a pressão negativa até alcançar a veia, 2 centímetros aproximadamente, 2 a 4 centímetros abaixo da pele, né, a veia, pode estar presente. Daí que ele faz a retirada da seringa, coloca o fio guia pela agulha, agora ele retira a agulha, faz com bisturi para colocar o dilatador, né, agora vai inserir o dilatador. O dilatador é colocado com rotação circular, né, para diminuir o dano, né, o trauma na pele ali. Vai retirar o dilatador e agora vai colocar o catéter, né, se não me engano, parece. Colocou o catéter, daí vai esperar chegar o fio guia do outro lado do catéter para depois inserir o catéter, né. É bem importante isso para, se você for empurrando o catéter sem pegar o fio guia da extremidade distal do catéter, você pode fazer a inserção desse fio guia, né, para dentro da veia. Daí agora ele faz a fixação, né. E isso, e depois faz a confirmação com raio-x, só para ter certeza. Então agora vamos falar sobre o checklist. Eu vou acabar repetindo agora, tá? Mas eu vou repetir só para fixar bem mesmo, vai ser uma aula mais longa, né? Mas eu acho importante, né? Como é uma aula bem prática, né? E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de realizar esses procedimentos no boneco, né? Muitas vezes, né? Eu acho interessante a gente especificar bem e deixar bem claro, assim, né? Então tá, só retomando. Basicamente a gente vai fazer os procedimentos iniciais, né? Procedimentos iniciais, depois vai começar a técnica de Seldinger aqui, ó. A gente pode ver a técnica de Seldinger aqui, Aqui a gente vai fazer os procedimentos iniciais, a paramentação, a limpeza, né? E aqui a gente vai ver as especificidades de cada local, beleza? Esses três são as diferenças dependendo do local. Aqui os procedimentos iniciais de limpeza, paramentação, e aqui a técnica de Seldinger, beleza? Tá, então vendo. Inicialmente a gente vai posicionar o paciente no decúbito dorsal, pode ser necessário posicioná-lo diferente, dependendo do local de punção, né? A gente vai paramentar, vai fazer a lavagem e a escovação cirúrgica das mãos, fazer a asepsia extensa do local de punção, colocar o campo cirúrgico estéreo para proteger a área do procedimento, localizar a veia de acordo com as referências anatômicas. Tá, daí agora, como localizar a veia jugular.
Tá, basicamente, as especificações da veia jugular. Vai ter que ser em decúbito dorsal, cabeça para baixo, de 15 a 30 graus, que é a posição de Trendelenburg. A cabeça vai estar levemente estendida, rodada para o lado oposto da punção. O local de referência é o triângulo de Sedilot, que daí é formado pela clavícula, os músculos externo-clidomastóides, a agulha em direção ao mamilo ipsilateral, de 30 a 45 graus para a pele. Já na veia subclávia, a gente vai fazer também o Trendelenburg, e para localizar a veia, né, daí no local infraclavicular, a gente vai localizar o ponto médio da clavícula, 2 centímetros laterais e 2 centímetros para baixo, fazer a punção nesse local, que daí vai ser possível encontrar a veia subclávia, né? Ou da outra forma, né, que é o terço distal da clavícula, 1 a 2 centímetros para baixo, daí fazer a punção nesse local, sempre margeando, né, a parte inferior da clavícula, né, para encontrar a veia subclávia. Daí a femoral é uma via de seção, né, em pacientes com RCP, decúbito dorsal, a posição é decúbito dorsal, rotação externa de 15 graus da perna para expor o triângulo femoral. Você basicamente vai palpar o triângulo inguinal, depois abaixo você vai conseguir encontrar a artéria femoral. Daí, medialmente, 1 centímetro da artéria femoral, você vai sentir o pulso femoral, daí medialmente, 1 centímetro, você vai encontrar a veia femoral. Beleza? Você vai introduzir a agulha de 30 a 45 graus com a pele, sempre com pressão negativa, né? Sempre puxando o êmbolo, né? Para ter pressão negativa. E ver o retorno venoso, né? O refluxo, né, de sangue. Não, o refluxo de sangue, né? Não o retorno venoso. É refluxo de sangue na seringa. A via femoral, normalmente, ela tá 2 a 4 centímetros abaixo da pele. Beleza? Daí agora vamos para a tranca de Seldinger aqui. Antes da tranca de Seldinger, você vai... você já localizou os marcos anatômicos, né? Agora você vai fazer a anestesia, o botão anestésico, e agora a tranca de Seldinger. Você vai realizar a punção com a agulha calibrosa, sem pressão negativa. Quando tiver refluxo de sangue, você vai manter a posição da agulha e vai tirar a seringa. Nessa você vai colocar o fio guia. Depois você vai manter o fio guia e vai tirar a agulha. Você coloca o dilatador em movimentos circulares, né? Depois você vai colocar e tirar o dilatador uma vez só, né? Retira o dilatador. Depois você coloca o catéter definitivo, sempre em movimentos circulares. Depois você vai buscar o fio guia na extremidade distal do catéter, né? Vai segurar o fio guia e colocar totalmente daí o catéter. Daí você retira o fio guia e fixa o catéter, que não tá aqui, mas eu vou ver de colocar no link, né, um link com essa tabela, e vou adicionar aqui com fixar o catéter, né, que faltou. Então, basicamente é isso, galera. As referências estão aqui, ó. Esse livro é muito legal, Procedimentos do Internato à Residência Médica. É bem legal mesmo, porque tem esses procedimentos, né, e ele tem bastante ilustração, e eu peguei bastante coisa de lá pra fazer esse subjola. Tem bastante ilustração, é bem legal, né, pra um livro de procedimento, né, não é fácil encontrar uma teoria muito didática, né. E também esse artigo, entre os dois. Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado aí pra quem viu a aula. Curte aí, dá um like, se inscreve no canal, Desvelamente. E é isso. Valeu, galera. Obrigadão.